João Paulo, meu amigo, dia 29 está aí, sábado, e pelo jeito vai ser grande, hein? Estou aqui nas Mantiqueiras, o pessoal não está nem na relação lá, já tem um grupo grande de pessoas que se organizou no WhatsApp, até passei para a nossa amiga Ana Flávia Marques, para ela incluir entre as cidades que estão se organizando, e 4 mil habitantes, já tem umas 100 pessoas no WhatsApp. O que você está Aqui achando desse também. sábado? Muito bem. Primeiro, te agradecer você, Adri, pelo convite do MST. Sempre motivo de honra estar aqui participando do programa e poder trazer um pouco as opiniões do olhar da roça, né? A opinião dos camponeses. Eu brinco com a turma, dê bola para os camponeses, porque desde 1917 nós estamos na briga. Não deixa nós fora, não, viu? Então, É isso aí. o tempo está com nós. Vai, olha, a expectativa é grande. Eu acho que a manifestação feita no dia 29, ela nos credenciou para fazer uma manifestação e uma convocatória para esse dia 19, porque além dela ter sido grande, ela avançou de 100 cidades para 260 cidades de atividades feitas. Nós tivemos a Avenida Paulista, que tranquilamente passou de 50 mil pessoas, e isso foi muito importante e empolgante. E o que é melhor de tudo, as pessoas conseguiram ter uma disciplina no cuidado com a máscara, do álcool em gel. Você não tem nenhum relato de pessoas que foram na manifestação, pegou Covid e veio até óbito e assim por diante, como se a imprensa estaria doida e a direita para explorar isso. Então, isso demonstrou um compromisso com o isolamento social, com o cuidado. E, claro, que é o principal, a unidade de toda esquerda. Eu já falei para vocês aqui em outra ocasião, tanto o MST como a CUT, nós tínhamos uma posição contrária nesse momento, fazer manifestação de rua, com preocupações sanitárias, com medo de isso poder aumentar a possibilidade de contágio das pessoas envolvidas, e fomos vencidos no debate, concordamos que deveria ter feito a manifestação e fomos para a rua junto, e acho que foi importantíssimo. E agora a expectativa é desse 29, nesse 19. Eu acho que a conjuntura está muito boa para fazer luta, e tem um monte de gente que está em casa indignado com o que está acontecendo no país, né? Ver aquela monte de motociclista aí fazendo o que fizeram aqui em São Paulo, aquilo é uma aberração contra a saúde pública e contra as quase 500 mil pessoas mortas nesses últimos 1 ano e pouco. Muito bem, Dri, eu vi que tem uns superchats aí que acho que você não leu, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui e agradecer. O povo na roda. O Cláudio Alves diz: não vejo nada de errado na proposta de aliança entre PT e PSOL, que foi divulgada há pouco, acho que ela faz todo sentido. Cláudio Alves, de novo, diz também aqui: as pessoas falam se a proposta de aliança PT-PSOL fosse moral, não vejo motivo. Ok, Valério falou bastante aqui sobre essa questão. E tem também mais um superchat aqui do José Prudente. O choro do pessoal faz parte, entendo, Valério, respeitosamente, sugiro que todos voltem para o PT e o torne ainda maior. Pronto, arrumou a solução, José Prudente. E tem aqui mais superchat do Roberto Santana Cruz, que diz: gostaria de saber quando o pessoal foi governo para se considerar acima do bem e do mal. O discurso é uma coisa, prática é outra. Prática, o Brasil é complexo, 80% dos brasileiros passam longe dessa discussão. A opinião aqui do Roberto Cruz. Rovai. Então, eu queria aproveitar essa história das alianças aí, e ouvir do MST, de um dos líderes mais importantes do MST no Brasil, né, que já foi capa, inclusive, da revista Fórum, quando era em papel. Não é não, João Paulo? Você foi capa ou não foi? 24 aninhos de idade, pô. Era muito novo. E aí, quero ouvir o seguinte, essas articulações do Lula, o Valério reclamou, falou, nós não estamos sabendo de nada, ninguém nos informa para onde está indo tocar o piano, então a gente fica vendo tudo pela imprensa. E o MST, o que você está achando disso, da reunião com Maia, reunião com Paz? Como é que vocês estão enxergando? Vocês têm conversado, feito análises acerca dessas movimentações? Vocês têm receio de que um terceiro governo Lula seja um governo mais de centro-direita do que centro-esquerda? Ô, Rovai, me exibindo aqui, como gosta de falar às vezes João Pedro, eu tive a oportunidade de acompanhar o Lula agora. Eu tive
sábado, encontrei o Freixo, todo mundo. E a impressão que eu tenho é que o Lula ainda está no esforço de fazer contato com as organizações, com as personalidades, para ainda checar a situação política do país. O Lula ainda não está nesse nível de fazer a articulação da frente eleitoral, da frente de campanha. E ele, por exemplo, tem um método de funcionar, de ouvir as pessoas olho no olho, que é da natureza do Lula. Então ele aproveita as viagens e faz essas consultas. Daí a foto que tira, as pessoas tira 250 ilações, o que o Lula está fazendo. Mas, por exemplo, ele foi em Brasília, sentou com o máximo de pessoas que ele pôde para ouvir. Naquele momento estava em Brasília. Ele foi para o Rio de Janeiro, fez uma agenda super ampla, teve inclusive uma das que eu participei, que foi com as representação das comunidades do Rio de Janeiro, uma juventude muito afiada, inclusive foi uma fala dura com o Lula sobre justamente as preocupações de aliança, como é que será o próximo período. E o Lula diz, claro, eu vou pensar nisso quando eu decidir ser candidato e no segundo semestre. Agora, a movimentação, eu ouvi as pessoas. E é tanto que, do ponto de vista de aliança, se o Freixo vai ser o candidato, se vem o Paes, o Maia, nem está nesse nível ainda. Ou seja, um nível anterior. Por isso que eu queria tranquilizar toda a nossa turma, inclusive no MST também tem essas dúvidas. E eu acho que ainda não está nesse momento. A cabeça do Lula, pelo que eu tenho visto, e não estou aqui sendo o advogado do Lula, é fazer primeiro uma análise de conjuntura do país a partir do encontro que ele possa ter olhando olho no olho. Eu acho que isso foi feito no Rio de Janeiro. A segunda etapa é que o nosso movimento, estamos falando isso faz dias, que 2021, 2022 depende muito de 2021. A experiência do Chile demonstra isso. Não tem como. Nós temos que fazer plantios esse ano, para poder colher o ano que vem. E o plantio nosso, na avaliação do MST, Rovaidri, é uma combinação de 3 questões. Primeiro, luta. Segundo, organização popular. Nós temos que estar com o nosso exército, se é que podemos usar essa terminologia, já está meio desgastada, nós temos que organizar o nosso exército. E segundo, o programa, que é o famoso projeto, que é ele que vai nos permitir ampliar ou não o nível de relações assim por diante. E eu acho que essas 3 tarefas estão em curso no meio da pandemia. Me parece que a luta deu uma demonstração, fora Bolsonaro. Eu tenho entendido que para organizar essa luta está todo mundo voltando para as bases, vacinado, se ajeitando para tentar construir um novo campo político e atualizar. Para você ter uma ideia, eu fui na Avenida Paulista, eu encontrei, no meio de 50 mil companheiros, eu encontrei 100 pessoas que eu conhecia. A velha guarda não estava lá, é uma juventude que está aí. Que é muito rico isso do ponto de vista político. E, por fim, ainda do ponto de vista organizativo, nós precisamos, no pós-pandemia ou durante a pandemia, ajustar quais são os 5 grandes temas, por exemplo, que o Lula precisa defender no período das eleições. E eu desconfio que isso ainda não está muito claro. Por exemplo, a centralidade vai ser a política econômica? Vai ser a distribuição de renda? E qual país o Lula, caso venha a ser eleito, vai herdar do bolsonarismo para fazer as devidas mudanças? Eu acho que esses temas todos estão em aberto e por isso que a posição do MST é que, neste momento, a nossa eleição é derrubar o Bolsonaro. É nós fazer luta. Isso que é a tarefa principal. Dri, temos superchat? Temos superchat aqui do Décio Amadil, Rovai. Ele diz: todos e todas nas manifestações do dia 19 de junho. Temos que expulsar o genocida e sua quadrilha do poder, fora Bolsonaro, urgente. Então, o foco é na mobilização para o dia 19, para o sábado, né? Rovai, João Paulo. Então, eu queria voltar, né, por fim de semana passado, para o sabadão do passeio de moto. Se o João Paulo enxergou isso como ato de força, perguntei isso para o Valério, mas queria ouvir do João Paulo também. Um ato de força do Bolsonaro ou como uma demonstração de que ele tem exatamente o que a gente achava que ele tinha, né? Ou seja, uma classe média barriguda, que gosta de aparecer e que, se puder fazer barulho, melhor ainda. Então, eles usam a moto com elemento de barulho. Se ele acha que é isso, se ele acha que não, olha, foi grande, precisam tomar cuidado, enfim. O ato deles foi frim-frim, meia dúzia de gato pingado. Aquele ato ali demonstrou o tamanho real do Bolsonaro. Você imagina a expectativa que eles construíram.
Eles resolveram iniciar fora de São Paulo, porque tinha expectativa que esse ato ia ter centenas de motocicletas, muito mais do que tinha, e ela não conseguiu ser popular, que era uma preocupação que nós tínhamos. O mototáxi de São Paulo, se os entregadores entrassem, teriam um conteúdo popular. Pelo contrário, foi uma classe média, o novo rico, os fascistas que se juntaram para adorar o seu príncipe, e nada mais do que isso. Por isso que eu acho que este ato foi uma derrota do ponto de vista do que o Bolsonaro queria demonstrar de força. Ele estava crescendo nas manifestações. Se você for ver a manifestação de Brasília, organizado pelo Agro, e a manifestação do Rio de Janeiro, tinha muito mais demonstração de força do que foi São Paulo. E São Paulo, ele acreditava que ia derrubar o Dória com a moto. E foi um miado do que eles imaginavam, do grito que eles queriam dar. Por isso que eu acho que, do ponto de vista popular, a manifestação do Bolsonaro, foi muito pequena. Significa que o Bolsonaro está fraco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando da manifestação. O Bolsonaro mantém um tripé perigosíssimo e que dá condições dele terminar o governo se nós não fazermos uma pressão muito alta. Ele tem uma hegemonia significativa nas Forças Armadas. Não vi nenhum Twitter de ninguém até agora contra ele, viu? Então significa que ele está lá unido à tropa. E não só a tropa das Forças Armadas, a tropa também das polícias militares dos estados, as corporações que ele tem muita influência, como no país inteiro. Segundo, o Bolsonaro continua ainda sendo referência para a famosa Avenida Paulista, junto com o Guedes. Ou seja, toda a política econômica não teve nenhuma alteração de médio prazo, viu? E nesse sentido, a manutenção do Guedes, com toda a sua política desastrosa para o país, mas, ao mesmo tempo, tem demonstrado que o capitalismo, os capitalistas brasileiros, as empresas brasileiras estão felizes. Recentemente eu vi um boletim do Itaú, onde ele prevê, no segundo semestre, um crescimento de 5%. Não sei de onde eles tiraram isso. Mas mesmo que venha a crescer, esse valor, a gente sabe que não tem divisão de riqueza, muito menos distribuição de renda, mas isso já anima a tropa deles. Então, isso é um fato perigoso, a possibilidade do Guedes dar essa demonstração de força que a economia está boa. E, por fim, o Congresso Nacional. Ou seja, eu acho que a CPI tem cumprido um papel importantíssimo. Foi a primeira vez que nós conseguimos colocar, a palavra não ajuda muito, uma cunha dentro do Congresso Nacional chamado CPI, e isso tem sido importante. Eu estou com a cesta de produto da Reforma Agrária, doido para entregar para o meu amigo Renan Calheiros. Nunca vi o Renan, estou, claro, zoando, mas o Renan tem cumprido um papel importante junto com toda a bancada lá. Mais do que grandes componentes jurídicos, do que vai determinar a CPI, Rovai, é o componente pedagógico dela. A minha mãe, lá no meu assentamento, Gleba 15, sabe hoje o que a cloroquina fez de maldade para o país e o que está por trás disso. E isso é possível graças ao que a CPI está desvendando. No entanto, nós não temos ainda condição de dizer que vai ter um impeachment aberto por esse Congresso contra o Bolsonaro. Significa que ele é forte, porque tem o tripé Forças Armadas, Economia e Congresso Nacional. Qual a possibilidade e a contradição disso ser desmontado? É com as ruas. Isso é uma possibilidade real. Essas ruas dão uma esticadinha na corda. E se houver fato novo na CPI que exige do Supremo Tribunal tomar uma posição um pouquinho mais árdua do que fizeram até agora. Caso contrário, a derrota do Bolsonaro virá somente em 2022. Mas esses atos que estão se consolidando durante essa semana têm sido importantíssimos. Então, isso é um pouco do que nós estamos olhando da janela da roça sobre a fotografia do Brasil. Muito bom. E tem ainda a fome aumentando, né? Enquanto isso, as pessoas, né? A gente falou outro dia, é o consumo de carne em 25 anos, menor consumo das pessoas, né? E aí esse crescimento do PIB, né? Que eles preveem, não se reflete para as pessoas que estão aí com alta, né, nos alimentos. Ontem a gente comentou alta do gás. Queria que você comentasse um pouco disso, como também vocês estão vendo essa questão da fome aumentando, né? As pessoas também uma situação difícil. O Rovai, isso é o que está mais nos preocupando do ponto de vista político. Eu acho que as duas preocupações estão junto, né? Primeiro é vacinar o máximo de pessoas possível, que é a forma de salvar a vida. Tenho para mim que
pode ser que nesses próximos 2 meses nós vamos avançar na vacinação, depois de muita briga, graças aos governos dos estados, com as pessoas que têm as famosas comorbidades. Isso ajuda a diminuir inúmeras mortes que nós tenhamos. Significa que nós vamos ter a imunidade da sociedade, da população? Não. Vai ser já diminuir mortes, que já dá uma tranquilidade. E a segunda preocupação, André, é a fome. Nós estamos falando de aproximadamente 50 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. 50 milhões é praticamente 5 países como Portugal. Não é pouca coisa isso. E isso é um problema concreto que vai em 2 direções. Primeiro, se você não tem um auxílio emergencial, você não consegue nem amenizar a situação. E o segundo impacto, que está muito dolorido, é que o valor do salário mínimo, combinado com o valor do auxílio emergencial, não consegue adquirir mais uma cesta básica. Eu vi, por exemplo, o número essa semana, Rovai, que nós vamos ter um aumento do preço no leite, como nós não tivemos nos últimos 25 anos. Isso é terrível, porque isso vai criar, se você aumenta o arroz, aumenta o leite, aumenta o gás, qual a alternativa que as pessoas vão ter? Então nós vamos voltar a ter índice absurdo de mortalidade infantil, nós vamos ter problemas com a população mais velha, nós vamos ter problemas da fome que já tinha sido superado nos últimos 20 anos. Mas qual é a contradição que está colocado isso? Primeiro, nós podemos ter uma situação de saque, e a minha preocupação é que isso vai justificar a repressão do Bolsonaro. Então, o saque famélico vai justificar ele tomar ações radicalizadas, então nós temos que ter muito cuidado com isso. E segundo, Rovai, que é o pior, é que as pessoas acreditam que quanto mais pobre as pessoas lutam. Não. Quanto mais pobre as pessoas ficam com mais medo, mais deprimida. Então a população não luta porque está mais pobre, está desempregada. Ao contrário, é a perspectiva política de melhorar a sua vida que faz luta. A perspectiva política de quem está na fome é um prato de comida. Então por isso que é um clima perigoso e que nós temos como esquerda criar muita luta, muita resistência, mas acima de tudo ter um processo de solidariedade. Nossa grande ofensiva do MST no segundo semestre é plantar mais comida para nós ajudar a distribuir mais alimentos. Já passa de 5 mil toneladas distribuídas nesse ano, mas é muito insuficiente para o tamanho da fome e da miséria que tem no país. Rovai, tem alguns superchats aqui, antes de passar para você, queria agradecer o Ivo Miranda Gomes, ele diz, insistir nisso, todos nós, barrigudos ou esbeltos, todas as ruas em 19 de junho. Isso aí, Ivo, obrigada pelo superchat. Turma dos barrigudos. E o Cláudio Alves, ele pergunta para o João Paulo se você não acha que deveria haver na esquerda mais debate sobre nossas instituições, as mesmas instituições que reprimem o MST e que reprimiram, né, no caso de Pernambuco, né, a manifestação lá, agredindo, né, pessoas que perderam 2 homens, perderam um olho, a Liana também foi agredida. Olha, Cláudio, eu quero concordar muito com o que você fala, viu? Mas eu acho que além de debate, precisa ter mudança. Eu acho que debates foram feitos ao longo dos últimos anos. O problema que você tem a partir da Constituinte de 88, que é um marco da constituição das nossas instituições, um processo de mudança nela profundo. E, na minha opinião, um processo de endireitamento dessas instituições. Você pega o Ministério Público, que todos nós defendemos para que ele fosse constituído, hoje ele virou sei lá o quê. Mas você pega mesmo as instituições de pesquisa que tanto nós defendemos, pega todas elas, tem mudanças e um processo de hegemonia do grande capital, das grandes empresas muito grande. E o que nos preocupa é a alteração significativa que houve no Congresso Nacional com as bancadas do boi, da bala e as bancadas das igrejas com os bancos. Aí sim é onde que você determina a construção de um tipo de sociedade. Essas bancadas influenciou muito o Congresso Nacional. Então, além de ser um congresso muito caro, ele não necessariamente representa o que é a classe trabalhadora hoje. Lhe pergunto, qual é o tamanho da bancada dos trabalhadores do campo versus as bancadas do agronegócio? Ou a bancada do movimento sindical versus a bancada evangélica? Então, isso demonstra essa alteração em curso do que tem sido este Congresso Nacional. De toda forma, só é possível fazer mudanças profundas, Cláudio,
não é no debate, é na luta, viu? Diria um deputado nosso, Luiz Eduardo Greenhalgh, que ele tinha um lema que chamava "A luta faz a lei". Eu concordo muito com ele, né? É a combinação de luta com a nova hegemonia na sociedade que nós vamos ajustar isso. Mas os governos passam e a luta segue, né? Então, por isso eu estou animado que a luta vai ajustando esses componentes que houve a alteração das nossas instituições do Estado brasileiro. Legal. Rovai, tem mais superchat aqui, se você for fazer. Fala, pode falar. Não, deixa eu só ver. Vamos priorizar os nossos leitores. A Marilice Garotti diz: grande João Paulo, grande MST, o Brasil tem sorte de ter movimentos como o MST e o MTST. Obrigada, Marilice. Tem um comentário da nossa membra, Rita de Cássia, ela diz que concorda, e ela trabalha na assistência social, olha o que ela diz: quanto mais pobre, mais apático. Trabalho na assistência social e observo isso na prática. Rovai. Não, deixa eu só estava aqui olhando, a gente está lançando agora nesse momento na Fórum uma matéria, Adri, exclusiva, aí feita com a Juliana Neves, do jornal Contratempo de Ourinhos, com o Julinho Bittencourt, aqui da Fórum, sobre o Milton Ribeiro ter usado um avião. Olha o nível, né, desse governo, João. Ele usou um avião de uma empresa que fornece merenda escolar, a Nutri, a RC Nutri Alimentação, para visitar Ourinhos, confundindo completamente o que é público e privado. Um absurdo isso. Né? E aí, falando dessa questão da merenda, quer dizer, o MST, queria até saber de ti, João Paulo, como é que está a venda de produtos, né, para as escolas públicas, se isso teve uma queda por conta do bolsonarismo, se vocês perderam espaço para poder ampliar a distribuição de produtos da pequena agricultura, como é que está isso? Olha, Rovai, boa questão. É uma luta grande que nós temos feito no sentido de nós garantir que a nossa produção, a prioridade seja para as escolas, prefeituras, assim por diante, né? Nós sempre temos priorizado isso. E houve, claro, um embate muito grande com o mercado, as famosas empresas que atuam no ramo da alimentação, que, na verdade, elas não plantam um único pé de abóbora e se sente representante dos agricultores do Brasil todo. É a lógica do agro que funciona assim. E, claro, eles financiam as eleições municipal para prefeito, vereadores, então eles acabam tendo uma força muito grande. Houve 2 retrocessos do governo Lula para cá, que é importante que as pessoas saibam. O primeiro é que tinha uma obrigatoriedade que as prefeituras deveriam, pelo menos, utilizar 30% dos recursos que vêm da União para a compra da merenda escolar que fosse origem da agricultura familiar. E as prefeituras geralmente não fazem isso, por N picaretagem. E segundo, houve uma mudança agora, tem uns 15, 20 dias na Câmara, está indo para o Senado, que tira a obrigatoriedade no caso do leite. E abrindo um precedente para que as grandes empresas laticínios, as Nestlé da vida, entrega esse tipo de produto nas escolas, ao invés de priorizar a agricultura familiar como um todo. Então, acho que é isso que é o principal. Mas, para que as pessoas possam acompanhar, não seria sério se eu falasse que o problema da agricultura familiar nas merendas é do bolsonarismo. Os problemas principais é os governos de estado e as prefeituras. É elas que as nossas ajuda ou os nossos empecilhos. Você pega, por exemplo, há 10 anos atrás, nós vendíamos arroz orgânico para 10 prefeituras da Grande São Paulo. Hoje diminuiu para 2 prefeituras. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo tem sido correta com nós, tem comprado. Já no governo do estado, com o Dória, tem tido muito mais dificuldade. Não conseguimos avançar. E ambos não têm orientação do Bolsonaro, se compra ou não compra. É responsabilidade das prefeituras e elas têm, muitas das vezes, dificultado. E, claro, ao invés de querer o nosso produto, apostam no produto do agronegócio. Mas eu posso, sem dúvida nenhuma, dizer que ainda o principal comprador das nossas produções hoje no Brasil são as prefeituras que compram o nosso produto para merenda escolar. Nós chegamos aqui em São Paulo a abastecer pelo menos 80% do arroz que se consome na merenda escolar era do nosso assentamento de reforma agrária. Esse número diminuiu um pouco, mas ainda continuamos fazendo esforço
para que as nossas crianças consomem um bom produto orgânico e agroecológico. Pois é, muito melhor, né? Maravilha, estamos chegando ao final do programa, né, Dri? Não sei se tem tem mais um algum superchat aqui, deixa eu só ler, agradecer o Ivo Miranda. Ele diz: Rovai, você é o homem mais indicado para fazer essa cobrança. Governadores que são democratas anunciem que as suas polícias não reprimirão o povo em 19 de junho. E temos que cobrar também dos prefeitos e governadores que comprem os produtos do MST. Vamos. Se depender de mim, já está cobrado. O seu problema é esse. Pô, Rovai, você muda toda a estrutura aqui. Falar, olha, governador, é o seguinte, estão mandando aí. Olha só, Adri, lembra que a gente deu no domingo, que eram 5 mil? Eu ainda falei, eu calculo no máximo 8 mil, mas está mais para 5. A gente fez um cálculo aproximado e chegou em 5 mil motos. Um software acaba de contar, porque tinha um vídeo que pega desde o começo e vai até o final. E os caras fizeram um software e contaram as motos. E deu 6.253 motos. Ou seja, a Fórum acertou mais do que a Polícia Militar. Que a gente já sabia, né? Que a gente já sabia. Tem aqui até, acho que não dá para mostrar, mas é só para reafirmar. Teve muita gente batendo na Fórum, mandando para que o YouTube mostrasse que era fake news, o Google, para o Sleep Giants, para nananã, para lá, e agora fica claro que a Fórum acertou. Muito isso bem. Aí, quando é manifestação de direita, a Polícia Militar ela fala que teve mais. Quando é para manifestação de esquerda, elas colocam para baixo, né, João Paulo? E vamos dar para o João Paulo aí o direito de encerrar, fazendo uma consideração final, João. Gente, eu quero agradecer a oportunidade, Roberto. Estou batendo numa tecla nessa manifestação do dia 19, que será lindo se nós colocar 50, 100 mil pessoas na Paulista, mas será mais lindo se nós fazer manifestação no interior do Brasil. Porque as pessoas não conseguem sair da sua cidade e viajar para as capitais, para os grandes centros. Então, faz onde você está. Então, se eu puder fazer um apelo nesse momento, toda cidade do Brasil que tenha o campo progressista, que é contra o Bolsonaro, tem que fazer uma manifestação, que se reúne 8 com a faixa, 15 em algum local simbólico e faça o seu protesto, faça a sua manifestação, porque isso sim que é importante. Lembrando que nós não podemos perder de vista as 3 palavras de ordem. A manifestação é pelo Fora Bolsonaro e nós queremos muito vacina já e auxílio emergencial. E então, quero terminar, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui e se preparem para a gente voltar às ruas e, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente agora começa com, se não vinha a famosa terceira onda, que estamos querendo que não venha do Covid, nós temos a possibilidade de, até o final do ano, nós fazer muito protesto contra o genocídio. Um abraço, gente. Contem com Sem Terra. Isso aí. Grande abraço para você, obrigada, meu amigo. João Paulo. Tudo de bom para todas as pessoas do MST espalhadas pelo Brasil afora que nos dão esperanças de dias melhores, viu, João? Saiba que você tem aqui afora a hora que você quiser para vir dar o seu recado.